Olá, hoje a gente vai mergulhar numa passagem assim fundamental de Gênesis, o capítulo 28. Isso aí. Para situar quem nos ouve, Jacó tinha acabado de receber a bênção do pai, Isaac. De um jeito bem controverso, né? Enganando o pai, o irmão. Exato. E agora Isaac manda ele para Padã-Arã. A missão oficial, digamos, é achar uma esposa lá entre os parentes. Uhum. E, muito importante, não casar com as mulheres de Canaã. Exatamente. E ele não vai de mãos abanando, né? Isaac dá uma bênção nova, assim, bem específica. Ah, sim. E ela tá ligada diretamente nas promessas feitas lá para Abraão. A gente está usando aqui para nos guiar alguns materiais de estudo, tipo a Bíblia Roman, a NAA, Ótimo. que ajudam a gente a ver as camadas de significado nesse texto, né? Perfeito. Então, nosso papo hoje vai seguir os passos do Jacó nessa viagem que vai ser decisiva, com um foco especial naquele encontro incrível em Betel. Isso. Bom, vamos lá. Como começa essa história? Isaac chamando Jacó, certo? Isso. Logo nos versículos 1 e 2. Isaac chama Jacó, abençoa ele e dá instrução bem clara. Não tome esposa das filhas de Canaã. Levante-se, vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe. E tome lá a esposa dentre as filhas de Labão, irmão de sua mãe. É uma ordem direta. E repete aquela preocupação que Abraão já tinha tido com o próprio Isaac, né? Verdade. E junto com a ordem vem a bênção. Versículos 3 e 4 é poderosa. Sim. Isaac invoca Deus Todo-Poderoso. É El Shaddai, um nome divino forte que apareceu para Abraão lá em Gênesis 17, ligado à ideia de fertilidade, de cumprir promessas. Certo. E o que ele pede? Que Jacó seja fecundo, que se multiplique, que vire uma multidão de povos e que herde a terra onde Abraão foi peregrino, a terra que Deus deu a Abraão. E os comentários tanto da Roman quanto da NAA, eles destacam isso. Essa bênção é bem diferente daquela outra que Isaac achava que estava dando para Esaú antes. Ah, boa observação. Essa aqui foca, assim, explicitamente nos pilares da aliança com Abraão. Muitos descendentes e a posse da terra prometida. E essa insistência não case com cananéias é um tema que volta, né? Volta sim, mostra essa preocupação de geração para geração de manter, digamos, a identidade da linhagem da promessa. Entendi. Separada das influências ali de Canaã que poderiam desviar o propósito divino. A nota da NAA sobre esses versículos fala justamente disso, preservar a pureza da fé, da linhagem, não era só a etnia, era uma questão de visão de mundo, de lealdade a Deus, né? Certo. E enquanto Jacó obedece, pega a estrada, a gente vê a reação do Esaú. Ah, sim. Versículos 6 a 9. Ele percebe que o pai abençoou Jacó, que mandou ele para longe com essa ordem específica sobre o casamento. E parece que só aí, né, caiu a ficha para ele. Pois é. Do quanto os casamentos dele com as mulheres hititas tinham desagradado Isaac e Rebeca. E a reação dele é curiosa, no mínimo. Total. Ele vai atrás do tio, Ismael, e toma mais uma esposa, Maalate, que era neta de Abraão pelo lado de Ismael. É complexo. As fontes até debatem o que isso significa. Pode ser uma tentativa, sei lá, meio desajeitada de agradar os pais. Talvez. Olha, casei com alguém da família. Da família maior de Abraão, mas não da linha direta de Rebeca. Os comentários exploram essa ambiguidade. Será que ele está tentando imitar Jacó? Ou buscando uma bênção por outro caminho, pela linhagem de Ismael? De qualquer forma, o contraste fica claro. Jacó segue a ordem direta, mesmo fugindo. Esaú age por conta própria, com uma iniciativa que, assim, não parece resolver a questão principal, nem se alinha com o plano para Jacó. Bom, então Jacó parte, sai de Berseba, lá no sul, e vai em direção a Raã, na Mesopotâmia. É chão, hein? É muito chão. A Roma estima uns 900 quilômetros, imagina sozinho. Fugindo do irmão, futuro incerto. Exato. E o texto diz que ele chega a certo lugar quando o sol se põe, pega uma pedra dali, usa de travesseiro e dorme. Uma cena assim de pura vulnerabilidade, né? Exaustão. Totalmente. E é ali, nesse estado, nesse lugar que nem nome tinha ainda direito, que acontece o extraordinário. Versículos 10 a 12. O famoso sonho de Jacó. a escada. Isso.
Ele vê uma estrutura, o hebraico é sulam. Traduzem como escada, mas as notas, tanto da Holman quanto da Naei, elas sugerem que talvez fosse algo mais tipo uma rampa, sabe? Ou uma escadaria de templo, lembrando talvez os igurats que ele conheceria lá da Mesopotâmia. Ah, interessante. Ela está firme na terra e o topo chega no céu. E o detalhe visual: anjos de Deus, mensageiros divinos, subindo e descendo por ela. A imagem dessa conexão céu-terra já é forte, mas o ponto central é Deus ali, né? Sem dúvida. E aqui tem uma diferença teológica importante, que os comentários ressaltam bem. Qual? Diferente do que se pensava nas religiões vizinhas, onde o Deus talvez morasse lá no topo do templo, torre, Certo. o texto diz que o Senhor estava ao lado de Jacó, ou estava firme acima dela, da escada-rampa. A preposição hebraica dá para ler das duas formas. Ou seja, Deus não está preso à estrutura. Exatamente, ele está presente, ativo e falando direto com Jacó. Os anjos subindo e descendo mostram essa comunicação constante, essa atividade divina ligando o céu e a terra, bem ali onde Jacó estava dormindo. E a mensagem que Deus passa muda tudo. Primeiro, ele se apresenta, né? Sim, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque, versículo 13. Isso já é uau. Coloca Jacó debaixo da aliança da família. Com certeza. Deus não é um Deus qualquer, é o Deus da aliança dos pais dele. E, na sequência, ele reafirma e personaliza as promessas para Jacó, de forma muito clara e incondicional. Quais são as promessas? São 4 principais ali nos versículos 13 a 15. Primeira, a terra onde ele está deitado vai ser dele e da descendência dele. Ok. Segunda, a descendência vai ser como o pó da terra, incontável, vai se espalhar para todo lado. Uhum. Terceira, por meio dele e da descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Aquela dimensão universal da aliança. Que já estava em Abraão. Exato. E a quarta promessa, que devia ser, assim, muito necessária para ele naquele momento, a presença constante e protetora de Deus. Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. E o farei voltar a esta terra, porque não o abandonarei até que cumpra aquilo que lhe prometi. É uma garantia pessoal, né? Nossa, para alguém fugindo sozinho, isso deve ter sido um alívio imenso. Uma garantia de companhia e de volta para casa. Com certeza absoluta. É uma declaração de graça, de compromisso de Deus que não depende do que Jacó fez ou mereceu até ali. As fontes Holman, NAA, elas batem nessa tecla. Isso é confirmação divina de que a bênção de Abraão passou para Jacó. O que Isaac fez na terra, talvez sem entender tudo. Deus confirma do céu. De forma plena, direta, agora Jacó sabe, ele é o cara da promessa, não tem mais dúvida. E o impacto nele quando acorda é imediato. O texto diz que ele sentiu medo. Sim. E ele fala, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Versículo 16. E depois, quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Versículo 17. É impressionante, né? A percepção dele muda completamente. Aquele certo lugar anônimo vira um ponto de encontro cósmico. Sim. E esse medo respeitoso, essa reverência, o reconhecimento da presença divina ali, como a nota da Naya fala, isso leva ele a agir, ele não fica só pensando. O que ele faz? De manhãzinha, versículo 18, ele pega a pedra, aquela pedra que ele usou para dormir, um objeto comum, transformado pelo encontro com Deus, e ele levanta ela como um pilar, uma coluna memorial. O termo em hebraico é matsevá. Certo. E ali ele derrama azeite sobre ela, que é um ato de consagrar, de separar aquele objeto e aquele lugar para um propósito sagrado. E ele dá um nome novo para o lugar, né? Era Luz vira Betel. Sim, no versículo 19. Luz era o nome cananeu que tinha antes ali perto. Jacó muda para Betel, que significa casa de Deus, Beit El em hebraico, para marcar a experiência dele, a revelação que ele teve ali. Faz sentido.
E é interessante, né? As fontes de estudo comentam que essas colunas, essas matzevot, eram comuns lá no Oriente Antigo, só que depois, na lei de Moisés, elas acabam sendo associadas com idolatria cananeia e são proibidas. Ah, é? É, mas aqui, em Gênesis, o ato do Jacó é visto de forma positiva, como um testemunho de um encontro real com o Deus verdadeiro, antes da lei ser dada. É um marco da experiência pessoal dele com Deus. Entendi. Agora, depois dessa experiência toda de consagrar a pedra, Jacó faz um voto. Isso. E aqui a coisa muda um pouco de figura, não acha? Lendo os versículos 20 e 21 parece quase uma barganha. É, né? Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Ele coloca um C bem grande ali. Exatamente. O texto descreve isso mesmo, um voto condicional. Em hebraico, neder. As fontes explicam que era uma prática religiosa conhecida na época. As pessoas faziam promessas para um deus em troca de ajuda, de proteção, quando estavam numa situação difícil. Ok, era comum então. Era. Mas o que chama a atenção aqui, e é um ponto teológico importante, é esse contraste forte que você percebeu. Deus acabou de se revelar, fez promessas gigantescas de graça e incondicionais, baseadas só na fidelidade dele à aliança. Certo. E a resposta imediata de Jacó, o primeiro ato de culto dele depois dessa revelação toda, é fazer um compromisso condicional. É quase como se ele dissesse, olha, Deus, legal essas promessas aí, mas vamos ver na prática. Se o senhor me garantir essas coisas básicas aqui... Exatamente isso. Ele estabelece as condições. Proteção na viagem, o básico para sobreviver, pão e roupa, e voltar seguro para a casa do pai. E se isso acontecer, aí sim ele se compromete com 3 coisas que estão lá no finalzinho do 21 e no 22. E quais são esses 3 compromissos dele, caso Deus cumpra a parte dele? Primeiro, o Senhor será o meu Deus. Uma declaração de lealdade pessoal, exclusiva, reconhecer o Deus de Betel como seu Deus principal. Ok, lealdade. Segundo, esta pedra que pus por coluna será a casa de Deus. Ele promete reconhecer para sempre a santidade daquele lugar. Talvez pensando em voltar ali para adorar ou até construir algo no futuro. Um santuário. Isso. E terceiro, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Ele se compromete a dar a 10ª parte de tudo que Deus der para ele no futuro. Então a lealdade a Deus, reconhecer o lugar sagrado e dar o dízimo. Tudo isso fica dependendo da experiência futura dele, de ver a proteção e a provisão de Deus acontecerem. Exato. É um passo de fé, mas um passo bem calculado, né? Bem a cara do Jacó que a gente conhece. Totalmente. É um reflexo da personalidade dele que a gente viu até aqui. Ele responde à graça que não pedia nada em troca, com um pacto que pede condições. É um compromisso importante, claro, e a nota da NAA até menciona que essa promessa do dízimo é a primeira que a Bíblia registra feita por uma pessoa só, né? Isso cria um precedente para a prática lá em Israel depois. Mas, na essência, começa como uma resposta humana. Talvez ainda com o pé atrás, com aquela mentalidade de troca. Sabe, Jacó ainda tem muita estrada pela frente, literal e espiritualmente, especialmente os anos lá com Labão. Sim. Até ele poder olhar para trás e reconhecer que Deus cumpriu as condições do voto dele. E mais ainda, que a fidelidade de Deus era incondicional. Isso culmina lá na volta dele para a terra e, eventualmente, ele volta a Betel, como Gênesis 35 conta, e aí ele cumpre parte desse voto. Bom, então, para a gente amarrar os pontos principais dessa nossa conversa sobre Gênesis 28, tudo começa com Isaac mandando Jacó para Padã Arã, não só para buscar a esposa, Isso. mas dando a ele oficialmente a bênção da aliança de Abraão, promessa de terra, de descendência, de um propósito que ia abençoar o mundo. Exato. Aí no caminho, nessa fuga, que é também uma viagem de obediência, Jacó tem esse encontro com Deus em Betel. Super inesperado, transformador. E ali não é mais o pai falando, é Deus mesmo. O próprio Deus confirmando direto para Jacó as promessas da aliança, de um jeito pessoal, incondicional.
e ainda acrescenta aquela garantia crucial. Eu tô com você. Proteção constante. E a reação do Jacó, essa mistura, né? Que a gente viu. Por um lado, um medo cheio de respeito genuíno. Ele reconhece que o lugar é santo, casa de Deus, porta dos céus. Consagra a pedra, muda o nome do lugar. Isso. Mas, por outro lado, a resposta prática dele é esse voto condicional. Quase uma negociação. Se Deus me proteger e me sustentar, aí sim, eu vou ser leal, vou reconhecer este lugar e vou dar o dízimo. O que nos deixa com uma questão bem central para entender o Jacó e a história toda, né? Betel é claramente um divisor de águas para ele. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac se revelou pessoalmente. A promessa agora é dele. Mas a resposta dele ainda tem muito do jeitinho Jacó, não é? Mesmo depois de receber promessas de graça pura, baseadas só na fidelidade de Deus, ele ainda sente essa necessidade de colocar um si antes do compromisso dele. Exatamente. E essa tensão é fascinante e vai acompanhar o Jacó pelo resto da vida dele. Como que esse homem, que a gente conhece pela astúcia, por conseguir as coisas do jeito dele, muitas vezes por meios questionáveis, como ele vai lidar com um Deus que age principalmente pela graça incondicional? Como que a experiência de Betel, essa revelação tão forte, vai aos poucos moldar ou confrontar essa natureza negociadora dele? É uma boa pergunta. A história que vem depois, especialmente as lutas dele, a volta para a Terra, vai mostrar como essa dinâmica se desenrola. Fica aí a reflexão, né? Como a graça de Deus age na complexidade da natureza humana, mesmo na vida daqueles que ele escolhe para levar adiante promessas tão grandes. É só o começo de uma longa transformação para Jacó.